Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. No fechar das urnas do primeiro turno, o atual prefeito, Fouad Noman, que tenta a reeleição, terminou em segundo lugar. Mas no desenrolar da campanha, durante o mês de outubro todo, as peças foram meio que se movendo. E agora, às vésperas do segundo turno, o cenário é outro. Fouad Noman, do PSD, manteve os 46% de intenção de voto nas duas pesquisas. Bruno Engler, do PL, saiu de 37% para 40%. Portanto, eles estão empatados no limite da margem de erro. Em Fortaleza, no Ceará, a disputa se mostra mais quente, com uma pitada nacional. Um embate entre PL e PT. O prefeito foi eliminado no primeiro turno e agora os dois finalistas encaram uma das disputas mais pegadas dentre as capitais. Este levantamento da Quest foi contratado pela TV Verdes Mares, afiliada da Globo. Na semana passada, Evandro Leitão, do PT, e André Fernandes, do PL, apareciam em empate cravado, 43% cada um, e agora Leitão marca 44% das intenções de voto e Fernandes 42%. Eles estão, portanto, tecnicamente empatados agora. No próximo domingo, 27 de outubro, eleitores de 51 cidades vão às urnas para o segundo turno das eleições municipais de 2024. E para além de Belo Horizonte e Fortaleza, em outras 13 capitais, as urnas estão a postos para definir quem será o prefeito pelos próximos 4 anos. E em São Paulo, a maior cidade do país, o gargalo entre os dois candidatos dá possíveis sinais de estreitamento segundo as pesquisas mais recentes. A Quest divulgou a segunda pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo. Os números da pesquisa estimulada. Ricardo Nunes, do MDB, aparecia com 45%. Agora tem 44%. Pela margem, tem entre 41% e 47%. Guilherme Boulos, do PSOL, tinha 33%. Tem 35% no novo levantamento. Varia entre 32% e 38%. No segundo turno, a pesquisa acompanha aquilo que a gente chama de um jogo de 6 pontos, né? Porque quando um candidato perde, o outro ganha, o que significa que a intensidade do movimento sempre é potencializado. E é isso que a gente está vendo no caso de São Paulo. O atual prefeito, Ricardo Nunes, mantendo a liderança acima da margem de erro, mas vendo a sua vantagem diminuir com o tempo. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é o segundo turno, as chances de virada e as disputas mais acirradas do país. Um episódio para entender a fotografia da corrida municipal de 2024, às vésperas de os eleitores irem às urnas. Eu converso com Gerson Camarote, comentarista da TV Globo e da Globo News e colunista do G1. Sexta-feira, 25 de outubro. Meu amigo Camarote, quero começar com você olhando para duas capitais onde o cenário parece bastante imprevisível. Uma é Cuiabá e a outra é Fortaleza. O que você me conta? Olha, Natuza, o que a gente tem em Cuiabá e Fortaleza é a disputa PT-PL. Agora, com nuances diferentes, ou seja, ela reproduz a eleição de 2022 no segundo turno, que era o PT com Lula, PL com Bolsonaro. Em Fortaleza, você tem o André Fernandes, do PL, que as pesquisas estão em empate técnico, de modo geral lá. O André Fernandes, que é do PL, ele radicalizou demais o discurso. E agora a grande questão que ele enfrenta é a rejeição. Ele faz gestos fortes e isso está sendo recuperado pela campanha do PT, do Evandro Leitão, e inclusive tem cenas antigas dele e que estão sendo usadas no horário eleitoral, ele esfaqueando uma caixa como se esfaqueasse uma mulher e relativizando o feminicídio. Depois puxaram e começaram a falar de outra questão que foi sobre feminicídio. Ah, mas o feminicídio, aqui no Brasil, tantas mulheres morrem por dia. Tá, dane-se. E quantos homens morrem por dia? E nessa reta final da campanha, isso pegou com força. Vira o mote principal, inclusive com Maria da Penha, que é cearense, se manifestando publicamente. Então, a conferir o que vai acontecer. Nordeste é uma região de muita rejeição ao Bolsonaro. Cuiabá, o que é que está acontecendo? Você tem o Bronini é bolsonarista também raiz, com as mesmas características, deputado, e
pelo PT, o Lúdio Cabral. O Lúdio, ele traz algo de um discurso muito conservador, extremamente conservador, até para padrões de centro. E, com isso, ele consegue se associar a um setor importante do agronegócio do estado de Mato Grosso. Pessoal, para quem vota aqui em Cuiabá, segundo turno, eles vão à margem, bom futuro, é Lúcio, é 13 na cabeça. E está também um empate técnico. Para surpresa, esse discurso conservador do PT em Mato Grosso tem dado resultado, tanto que ele foi para o segundo turno e é um candidato competitivo, mesmo numa cidade considerada extremamente bolsonarista. É curioso porque lá o Lúdio ele fala de ser a favor da vida, de ser contra o aborto, de ser contra a descriminalização das drogas, que são bandeiras super associadas à esquerda. Abílio e Lúdio estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro na corrida pela Prefeitura de Cuiabá. Abílio Brunini, do PL, aparece com 44%. A margem de erro pode ter entre 41% e 47%. Lúdio Cabral, do PT, tem 41%. Com a margem, pode variar entre 38% e 44%. O Lúdio é conservador, porque, veja bem, Natuzzi, é importante a gente explicar a origem, né? Você tem uma parte do PT que tem uma origem histórica nas comunidades eclesiais de base, junto à militância católica, né, dos anos 70, anos 80, e o Lúdio é fruto justamente desse grupo do PT que tem origem na Igreja Católica. Era essa origem mais antiga, dos anos 70, quando tinha ditadura no Brasil, e você teve vários quadros petistas importantes daquela época que vinham das comunidades eclesiais de base. O Lúdio é fruto disso aí. E esse setor do PT é um setor conservador, é progressista do ponto de vista de ação social, mas conservador nos costumes. Então é isso que o Lúdio traz. Eu sou contra o aborto, sou contra a liberação de drogas e jamais irei implantar em nenhuma escola nada relacionado à ideologia de gênero. E aí explora justamente o extremismo. E o extremismo em Cuiabá, mesmo sendo uma terra bolsonarista, é representado pelo Brunini. Então ele é um conservador de centro, por incrível que pareça, apesar de ser PT, e o Brunini é um candidato de extrema-direita em Cuiabá. Então, dessa forma, ele tenta atrair setores importantes da política e do empresariado de Mato Grosso, setores conservadores, sim. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Camarote. Bom, você pontuou que, no caso de Cuiabá e Fortaleza, a polarização é a polarização clássica de 2022, Bolsonaro e Lula, o partido de Bolsonaro e partido do Lula. Eu quero partir para uma outra configuração, que é a direita contra extrema-direita. E aí eu chego em Curitiba e Manaus, ou direita contra direita, se a sua clivagem, se o seu entendimento for diferente. O que dá para dizer nessas duas capitais, Curitiba e Manaus? Natuzzi, é direita e extrema-direita, tá? Vamos lá, começar por Curitiba. Curitiba você tem o Eduardo Pimentel, que está mais para centro-direita, mas tem um apoio do governador, tem um apoio do prefeito Rafael Greca, ele é vice atual. As pesquisas estão dando empate, mas você já tem pesquisas internas de campanha que abriam um pouco a vantagem, presta atenção, do Pimentel em relação a Cristina. Eduardo Pimentel, do PSD, aparece com 42% dos votos. Pela margem de erro, tem entre 39% e 45%. Cristina Grêmio, do PMB, aparece com 39% dos votos. Pela margem de erro, tem entre 36% e 42%. Eduardo Pimentel e Cristina Grêmio
estão empatados tecnicamente pela margem de erro. Qual é a questão? A Cristina, ela conseguiu, mesmo com o PL tendo o vice de Pimentel, ela conseguiu declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro, declarações favoráveis. Conseguiu do Pablo Marçal, que foi candidato, ficou em terceiro lugar, esse também de extrema-direita na cidade de São Paulo. Sendo que ela tem uma proposta que pegou muito mal na cidade de Curitiba, ela apresentou isso, que é a passagem cobrada pela quilometragem rodada. E isso vai encarecer para quem? Justamente para os que moram nas periferias, que precisam se deslocar para o centro da cidade. Então, isso pegou muito mal, isso está sendo explorado pela campanha do Pimentel, e isso pode fazer a diferença na reta final. Lembrando, Curitiba é uma cidade de direita, você teve o ex-presidente Jair Bolsonaro uma votação expressiva em 2022, mas o movimento dele foi considerado em Curitiba errático, porque bota um vice numa chapa e vai fazer gestos para outra chapa da Cristina, inclusive a família Bolsonaro dando declarações explícitas. Então, em Curitiba, essa é a situação. E eu vejo ali em Curitiba a esquerda, centro-esquerda, indo para agora, migrando para a candidatura do Pimentel. Você fala de Manaus, e rapidamente Manaus, o que é que a gente tem? O Davi Almeida, que é o atual prefeito, também está numa condição de empate. Bolsonaro está fazendo campanha explícita para o capitão Alberto Neto, e o governador o Wilson Lima ficou sem palanque nesse segundo turno em Manaus. Davi Almeida, do Avante, aparece com 43% de intenção de votos. Com a margem de erro, tem entre 40% e 46%. Capitão Alberto Neto, do PL, aparece com 41% de intenções de voto. Com a margem de erro, tem entre 38% e 44%. Davi Almeida e Capitão Alberto Neto estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. A grande questão, você tem aí, quando o Bolsonaro entra para a campanha do capitão Alberto Neto, você tem muito voto migrando de um centro e de uma centro-esquerda desembarcando no Davi Almeida. Então vamos ver se isso vai ser suficiente para a tentativa de reeleição do Davi Almeida. E é curioso, porque nesses dois redutos, as pesquisas mostram uma proximidade muito grande, mas lembrando que a gente está falando de pesquisas do dia 19 de outubro, pesquisas da Quest, que são as pesquisas mais recentes que nós acessamos. Então, e em duas capitais que são capitais mais conservadoras, né? Tanto Manaus, o norte do país, se transformou numa região mais conservadora, com forte peso bolsonarista, e Curitiba, Paraná, a mesma coisa. Agora, eu quero falar de outras duas capitais onde há chance de virada. Todas essas capitais das quais a gente falou, a gente está falando de capitais cujas disputas estão com emoção. Mas no caso de Belo Horizonte e Goiânia, a coisa ganha contornos ainda mais emocionantes, né? É verdade. Vamos lá, teve virada em Belo Horizonte. Você tem o Fuad com uma vantagem, não é grande, mas com uma vantagem numérica em relação ao Bruno Engler, esse do PL. O Fuad é atual prefeito, era vice-prefeito do Calil, não tinha uma grande visibilidade, e a campanha do primeiro turno foi, num primeiro momento, muito sofrida para o Fuad, e ajudou o Fuad a se tornar conhecido e melhorar a aprovação. Aí você tem o Bruno Engler, que vem com um discurso muito radicalizado. Ele subiu na reta final do primeiro turno, mas ao mesmo tempo que aquilo vai para o vale tudo da política. E isso aumentou muito a rejeição do Bruno Engler
para a chegada dele no segundo turno. A rejeição do Bruno Engler é que dá vantagem para o Fuad. O que é que o Bruno Engler tem feito? A campanha dele tem usado mais uma vez do Vale Tudo, e aí colocando peças, inclusive que já foram vetadas pela Justiça Eleitoral, peças de publicidade eleitoral, associando a um texto literário do prefeito escrito num passado, em que trata de uma cena de um estupro, e associa isso como falas e defesa dessa tese pelo Fuad. Ou seja, é um jogo muito pesado que mostra um desespero nessa reta final do Bruno Engler, ou seja, da candidatura do PL, jogando para o tudo ou nada nessa reta final. Bem, você fala também de Goiânia. Goiânia acontece um fato interessante, porque o Bolsonaro entrou com tudo na campanha do Fred Rodrigues, do PL, contra o Sandro Mabel, que é do União Brasil e candidato do governador Caiado. E aí, Natuza, algo que me chama a atenção é o seguinte: o Mabel, ele também tem uma virada no segundo turno. O Bolsonaro quis atacar, pessoalmente atacou o governador, porque ele vê no Caiado uma força de direita que pode ocupar um espaço presidencial em 2026. Ele percebeu isso e, na terra do Caiado, ele foi lá para atacar o Caiado. Bem, todas as forças derrotadas, ou as principais, como, por exemplo, o PT, que tinha candidato a Corse no primeiro turno, tem um voto que está migrando espontaneamente para o Sandro Mabel. Então, você tem ali uma união de esquerda, centro-esquerda, centro-direita e até de um setor da direita. É verdade que é uma cidade também muito conservadora, de direita, perfil e até de extrema-direita. Sandro Mabel, do União Brasil, tem 46% da intenção de voto. E Fred Rodrigues, do PL, aparece com 39%. Por lá, o prefeito, muito mal avaliado, ficou fora do segundo turno. E a disputa final se dá entre candidatos apoiados por padrinhos que até um tempo atrás estavam juntos. Sandro Mabel é o candidato do governador Ronaldo Caiado e Fred Rodrigues, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com exceção de Cuiabá e Fortaleza, que foram as capitais que a gente falou no início, a gente está falando do bolsonarismo forte, podendo eventualmente ganhar a eleição. Então, o bolsonarismo é uma força muito forte ainda nessas disputas, mesmo que a eleição pende para o lado adversário. Então, tem força de chegada. Agora, já que a gente falava da possibilidade de virada, tanto em Goiânia quanto em Belo Horizonte, qual é a chance real de virada em segundo turno, pelo histórico, pela sua experiência? Normalmente, um candidato que chega bem no primeiro turno, ele acaba levando a eleição. É lógico que cada eleição tem a sua particularidade, mas essa é a regra. A virada, ela acontece em casos excepcionais. E aí, nesses dois casos que a gente está vendo, até aqui, vamos fazer essa ressalva, em Belo Horizonte e também em Goiânia, o que a gente percebeu foi o seguinte: foi uma ascensão meteórica na reta final dos candidatos bolsonaristas, e aí mostra-se uma força política do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, independentemente do resultado, ele demonstrou sua força política, sendo que, ao mesmo tempo, você teve o quesito rejeição. Então, esse quesito rejeição, tanto em Goiânia como em Belo Horizonte, pode ser o definidor. Por isso, as campanhas tão violentas que a gente percebe nessa reta final em Goiânia, de lado a lado, e em Belo Horizonte, especialmente da campanha do PL em Belo Horizonte. Bom, a gente sabe que a abstenção tende a aumentar no segundo turno
que isso pode fazer a diferença nos cenários bastante acirrados, mas tem uma praça em particular, que é São Paulo, em que a abstenção adiciona uma dose de imprevisibilidade, alguma dose de imprevisibilidade. No caso do Boulos e do Ricardo Nunes, Lula não vai poder ir para São Paulo porque teve um acidente doméstico, e Nunes, pela primeira vez, esteve ao longo nesta semana em que a gente grava, com o Bolsonaro. O que te chama a atenção nessa reta final de São Paulo? Olha, a abstenção, em primeiro lugar, ela é ruim para o Nunes, porque, inclusive, esse último Datafolha mostra um eleitorado muito desapaixonado por ele. É um índice muito forte que não vê ele como candidato ideal. Então, assim, só 30% do eleitor do Nunes enxerga nele o candidato ideal. Então, assim, isso pode criar um movimento de desestímulo no dia da eleição para votar. Então, essa abstenção pode crescer. Tem que saber, e acho que até a tendência é crescer nesse segundo turno em São Paulo. A questão é saber o quanto, né? De todo jeito, inclusive nesse Datafolha, publicado na quinta-feira, você tem uma vantagem ainda expressiva do Nunes em relação ao Boulos. Então, uma virada a essa altura do campeonato é muito difícil. A campanha do Nunes está trabalhando para conter riscos. Então, ela está trabalhando para evitar, por exemplo, cair em armadilhas, como essa do Marçal, que ficou em terceiro lugar e que chamou para um debate os dois candidatos. Só o Boulos aceitou. Então, o Boulos tem um modo, lógico, de desespero, porque ele está atrás nas pesquisas. Eu soube lá as pesquisas internas da campanha do Nunes, por exemplo, essas pesquisas estão dando algo em torno de 11 pontos de diferença, até menor do que está dando o Datafolha. Mas, mesmo assim, a ordem é administrar a vantagem, porque aí sim ele, por exemplo, participa de um evento com o Marçal. Marçal, que joga fora das regras da política, acaba legitimando o Marçal, dando uma visibilidade para o Marçal, que não é candidato em segundo turno, não foi para o segundo turno, e ainda correndo o risco dele dar um novo golpe abaixo da linha da cintura, como pode fazer com Boulos. Então, é uma campanha que está jogando agora a do Nunes para não levar gol. Ou seja, no jargão do futebol é jogando na retranca. A campanha do Boulos vai para o tudo ou nada nessa reta final. É o que a gente está vendo na campanha do PSOL/PT nessa reta final do segundo turno em São Paulo. Saberemos no dia 27 de outubro. Gerson Camarote, meu amigo, a gente vai estar junto do começo ao fim dessa reta final. Um beijo, obrigada. Eu sei que você tem que correr para o jornal e eu também. Um beijo. Muito obrigado. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações, receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Neste episódio colaborou também Rayane Macedo. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.